O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A carta aos Hebreus diz que Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas nos últimos tempos Ele nos falou diretamente através do seu Filho Jesus. E o apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Pai. O Pai que se revela a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o Papa Francisco, no documento de instituição do Ano Santo da Misericórdia, que está prestes a encerrar, diz que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. O Pai manifesta a sua misericórdia através da pessoa de Jesus. Portanto, as palavras, os gestos de Jesus são a manifestação de Deus para nós. O Deus cheio de amor e de misericórdia se manifesta, age através do seu Filho Jesus. Portanto, não existe mais barreiras entre nós e o Pai, mas nós podemos nos comunicar diretamente com o Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que nós temos acesso ao Pai diretamente na pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje narra um gesto de misericórdia que Jesus cumpre em favor de um cego. Jesus está subindo para Jerusalém e passa por Jericó. E antes de entrar na cidade de Jericó, está este homem à beira do caminho, está pedindo esmolas. Certamente aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus, da sua bondade, como ele acolhia as pessoas, os seus gestos de misericórdia e de amor para com as pessoas. E quando ele ouve então este burburinho das pessoas, ele pergunta o que está acontecendo. Eles dizem que é Jesus o Nazareno que está passando por ali. E ele imediatamente começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
E as pessoas que estão ali, perto dele, começam a dizer que ele fique calado, que não incomode Jesus. Mas ele, no seu desejo de recuperar a sua vista, ele grita mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, ouvindo o grito daquele homem, manda que o levem até ele. E Jesus então faz a pergunta: que queres que eu faça por ti? Senhor, que eu veja. E Jesus então diz: eu quero. Volta a ver. Aquele homem recupera a sua vista. Podemos imaginar a alegria daquele homem que sai dando glórias a Deus por ter recebido tão grande benefício. Aquele homem está à margem do caminho. As pessoas, em vez de ajudá-lo a se aproximar de Jesus, dizem para ele ficar calado. Havia uma crença que as pessoas que estavam com certas deficiências eram castigadas por Deus. Estavam pagando. Nós encontramos no Evangelho. As pessoas acreditavam que estava pagando por algum pecado que ela própria cometeu, ou estava pagando por algum de seus antepassados. Por isso não se incomodavam muito quando uma pessoa com deficiência, como era aquele cego, estava lá precisando de ajuda. É mais ou menos como nos dias de hoje, quando alguém é levado para a prisão por ter cometido algum crime, nós somos levados a dizer: bom, ele merece, está pagando pelo crime que ele fez. Assim eles pensavam, então, ele está pagando pelo pecado, ou dele ou de alguém. Por isso não se preocupavam muito com o sofrimento das pessoas. No entanto, Jesus, que é, como já disse, a misericórdia de Deus, ouve o grito daquele homem e manda que o levem à sua presença. Jesus não faz discriminação. Jesus não condena. Jesus olha a pessoa que está necessitando naquele momento de um gesto de amor, de um gesto de misericórdia. Por isso ele o acolhe. Aquele homem representa as pessoas, a categoria das pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas pobres, as pessoas que não contam para a sociedade, as pessoas que ficam mendigando pelas ruas das nossas cidades, as pessoas que não têm ajuda, as pessoas que não contam porque não produzem, as pessoas que ficam recebendo as migalhas. E que aqueles que detêm o poder, em vez de ajudar, não, preferem deixar que a pessoa continue naquela condição. É o mal da nossa sociedade, do mundo em que vivemos. Muitas pessoas marginalizadas, muitas pessoas necessitadas, que não são assistidas, não são valorizadas e que não são incluídas na sociedade. Muitas vezes o poder prefere dar esmola, migalhas e assistencialismo sem promover e dar aquilo que de fato as pessoas necessitam e devem receber por direito. As pessoas pobres, necessitadas, marginalizadas, elas não precisam de assistencialismo, de esmolas, de migalhas, mas elas devem receber aquilo que por direito elas têm em nossa sociedade.
E muitas vezes as pessoas são caladas, são esquecidas. Uma cegueira daquele homem que representa também a condição nossa, quando nós não queremos ver a verdade. Nós nos fechamos em nós mesmos. E muitas vezes nós defendemos o nosso ponto de vista. Muitas vezes nós nos tornamos alienados quando nós nos deixamos dominar por certas ideologias, por certos pensamentos, e deixamos de lado aquilo que é a verdade que vem de Deus. O cristão não deve deixar-se dominar por ideologias, por partidos, por qualquer outra coisa, que não seja a verdade que vem de Jesus Cristo. É a verdade que vem de Cristo que liberta. Nós devemos procurar a luz que vem de Deus para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nós discernirmos qual é a vontade de Deus e agirmos de acordo com essa verdade. Aquilo que deve direcionar a minha vida e o meu caminhar é a verdade que vem de Jesus. A revelação de Jesus. Não são as ideologias, não são os partidos, mas é a verdade. A verdade vos libertará, nos disse Jesus. Portanto, nós devemos abrir o nosso coração, a nossa mente, para sermos iluminados por Cristo, para que nós sejamos então libertos e nos tornemos instrumentos de bem para as outras pessoas. Aquele homem, depois de ter sido curado, tendo voltado a enxergar, ele sai dando glórias a Deus por tão grande benefício recebido. E as pessoas também começam a glorificar a Deus, juntos com ele, porque Deus operou um grande sinal através de Jesus. Foi um encontro que transformou a vida daquele homem e certamente fez com que muitas pessoas acreditassem ainda mais na pessoa de Jesus. Nós temos que descobrir a presença de Jesus na nossa vida. Jesus passa pela nossa existência humana. E nós devemos estar atentos para acolher esse momento em que Jesus passa e que quer se encontrar conosco. E nós necessitamos sempre de uma luz interior, nós precisamos sempre de conversão, nós necessitamos sempre de alguma ajuda da parte de Jesus. E nós devemos ter a consciência de que só Jesus pode nos dar a vida em plenitude. E nós deveríamos rezar, repetir continuamente esta prece, este pedido do cego. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de mim. Nós somos pecadores, nós somos necessitados. E Jesus tem esse poder de nos curar, de nos libertar, de nos dar a vida. E uma vez que nós encontramos o Senhor Jesus, nós deveríamos nos encher de entusiasmo e de alegria e anunciar, testemunhar a maravilha que Ele realizou em nossa vida. A Virgem Maria, quando ela acolheu o anúncio do anjo, ela louvou e agradeceu ao Senhor por ter realizado coisas maravilhosas em sua vida. Ela, humilde, pequena serva, Deus fez algo extraordinário na sua vida. Aquele cego também, depois que recebeu o dom da cura, por causa da sua fé, também ele começa a dar glórias a Deus.
E o povo, vendo o seu testemunho, a sua alegria, também começa a dar glória, a glorificar o Senhor. Assim deveria acontecer na nossa vida. O encontro com Jesus deveria transformar a nossa vida, nos dar essa luz, esse conhecimento da fé e do próprio Senhor Jesus, e nós nos enchêssemos de entusiasmo, de alegria para anunciar, para testemunhar os outros. Jesus realizou maravilhas na minha vida. Eu devo ao Senhor a minha vida. Se nós não temos entusiasmo, como discípulos missionários de Jesus, para anunciá-lo e testemunhá-lo, é porque esse encontro ainda não aconteceu. Esse ainda não aconteceu, nós temos que buscá-lo. Devemos desejá-lo. E se vocês estão aqui, queridos irmãos e irmãs, participando desta Eucaristia, já é uma manifestação desse desejo de encontrar o Senhor Jesus. Nós o encontramos na sua palavra, nós o encontramos na Eucaristia. Mas este encontro deve nos converter, deve mudar a nossa vida, para que nós sejamos instrumentos do próprio Jesus, para anunciá-lo, para levá-lo aos irmãos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não o conhecem. E se nós já o conhecemos, já o encontramos, devemos sentir um desejo ardente de que as outras pessoas também se aproximem, façam essa experiência, uma experiência de salvação. O Senhor Jesus quer ser para nós o caminho, a verdade e a vida. E foi isso que aquele cego encontrou. E que nós também encontremos o Senhor Jesus para que a nossa vida seja transformada, seja uma vida nova. Nós tenhamos a luz para enxergar o mundo, ver a realidade com os olhos de Deus. E assim nós seremos instrumentos do seu amor e da sua misericórdia para os nossos irmãos e irmãs. E a salvação acontece então na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.